preocupações que a gente sempre vai ter, né? A primeira delas, preocupação, quando a gente realiza experimento, é a segurança do material, né? Então, fazer experimento com criança requer segurança. Todo material que você trabalha com criança tem que ser um material seguro. O único experimento assim que eu vou fazer com vocês que tem um certo cuidado maior é um que o bombril pega fogo, que não é hoje que eu vou fazer, que a criança pode querer reproduzir esse experimento em casa, pode tacar fogo na casa e depois ele volta para dizer que foi a tia que ensinou, né? Então você vai ter um problemaço nas suas costas se isso acontecer. Então a gente precisa tomar alguns cuidados. Então, esse material que eu vou utilizar é um material que depois eu vou pedir vocês reproduzir de certa forma o experimento, tá? Mas aí eu vou começar, vou passar um pouco, trocar um pouquinho a imagem da câmera, e vocês não vão ver o meu rosto, vocês vão ficar vendo somente minhas mãos, tá certo? Manipulando aqui o experimento. Eu vou fazer a troca aqui da câmera, exatamente para a gente, vocês poderem visualizar o experimento, mas vocês vão estar me ouvindo o tempo todo, tá certo? Vamos lá. Então, a visão que vocês vão ter basicamente é essa. Deixa eu ver se eu consigo uma visão um pouco melhor, tá? Vocês peguem de uma forma mais ampla. Basicamente, eu tenho uma faquinha, essa faca não é para levar para a sala de aula, tá? É vocês que vão usar em sala de aula. Não leva essa faca, uma colherzinha pequena, que pode ser uma colher descartável, tá ok? Um prato, certo? Eu gosto do prato transparente, mas o objetivo do prato é impedir que haja a sujeira generalizada aqui embaixo, tá? Então, a gente vai usar esse material. Eu vou usar isso aqui, que tem na vasilhazinha aqui, é bicarbonato de sódio, ok? Eu vou utilizar também uma garrafinha de detergente, deixar ela aqui, perto de mim. Vou usar também um potezinho de vinagre, vocês estão vendo aí, tá? E vou usar copinho de café, certo? E também depois eu vou utilizar corante. Corante geralmente é anilina. Como eu não tinha anilina em casa, então eu até estou aproveitando, dando uma solução caseira, que vocês podem utilizar também, que é o quisucozinho, né? É o corante que os meninos tomam, tá certo? Então, se for aquele kisuke, aquele mais pequenininho, melhor. Que a tinta é um pouquinho mais forte, né? Estou usando aqui um refrigerante, um sucozinho maior, mas ele serve também. Bom, o que é que a gente vai fazer nesse experimento? É um experimento chamado como vulcão. Depois eu vou detalhar alguns conceitos que a gente tem nele, certo? E eu vou explorar também esses conceitos um pouquinho com vocês. Mas, inicialmente, vamos fazer o experimento. O que é o experimento? Tá? Então, eu pego esse copo aqui vazio e eu vou colocar vinagre dentro do copo. E aí, depois que eu coloco o vinagre, eu vou pegar o bicarbonato, deixar ele aberto aqui ao lado, um pouco de bicarbonato e colocar dentro do vinagre. Observe o que é que acontece. Não sei se vocês conseguem ver a borbulha aqui que é feita. Ó, à medida que eu vou mexendo, ele vai espumando mais, certo? Esse é o experimento chamado experimento do vulcão. Se eu faço ele somente com vinagre, eu vou repetir aqui para que vocês possam visualizar melhor, né? Ó. Professor, é vinagre de álcool ou de maçã? O vinagre, ele tem que ser de álcool. Se você usar vinagre com tempero, outro vinagre, você corre o risco de não ter o efeito. Pode ser outro vinagre, mas o efeito é menor. O de álcool é o melhor que tem, tá? Mas observe aqui, eu vou virar um pouquinho para que vocês possam visualizar. À medida que eu coloco, ele já vai espumando, ó. Tá vendo? Então, eu tenho um efeito aqui, certo? Esse é o efeito mais simples que eu estou fazendo com vocês. À medida que eu mexo, ele espuma mais. Então, a ativação mecânica funciona aqui. Observe que eu estou usando o prato, estou jogando o resto sempre dentro do prato. E esse é um experimento que espuma muito. Então, a criança vai ter um efeito. Então, fizemos ele de uma forma bem simples, tá? Que pode ser feito. Eu vou agora sofisticar esse experimento. Eu vou colocar o vinagre. Eu vou colocar agora um pouco de suco nele, ou anilina, tá? O objetivo é só para dar a cor. Eu quero que a criança tenha um efeito visual
que ela veja essa reação de uma forma mais lúdica, mais interessante. Então, a criança gosta muito de cor, né? Então, eu coloco aqui. Outra coisa que eu vou colocar também é um pouco de detergente. Algumas gotinhas de detergente, certo? Vou mexer aqui, tá? Então, basicamente, eu tenho uma água de sabão, em vez de ser com água, com vinagre, né? E aí, agora eu vou pegar o meu bicarbonato. Quando eu coloco o bicarbonato, observe, eu vou virar um pouco, para vocês visualizarem melhor, tá? À medida que eu mexo, observe o efeito que tem. Dá para observar a consistência dessa experiência aqui. Observe que ele fica tipo uma espuma, certo? Então, toda essa parte, por exemplo, do detergente, qual é a finalidade do detergente? É fazer que ele fique espumoso, ou seja, que as bobulhas elas fiquem mais persistentes, para aumentar o impacto visual da reação que eu tenho aqui. Então, esse é o objetivo. O suco ou a anilina para dar o efeito de cor. Então, é comum até você pegar a criança querer ver isso aqui, fica uma espuma, até com a aparência boa, de repente a criança pode querer colocar na boca, certo? Então, por exemplo, qual é o risco que tem para a criança colocar na boca? Nenhum. Vinagre todo mundo toma, bicarbonato todo mundo usa em comida. A única coisa assim mais chocante aqui é um pouquinho de detergente, mas um pouquinho de detergente também não mata ninguém, certo? Então, se a criança, por exemplo, de repente colocar na boca, isso pode ser feito com criança pequena, por exemplo, criança na educação infantil, e aí você pode utilizar tranquilamente, fazer esse experimento, certo? Então, esse é o experimento chamado do vulcão. Eu vou fazer uma variação agora desse experimento, tá? Eu vou usar agora uma garrafinha. Deixa eu ver se eu consigo uma visualização melhor na minha câmera. Vou puxar ela aqui para cima, para ver se vocês conseguem visualizar um pouco melhor. Deixa eu ajeitar aqui ela. Tem que ser professor e câmera ao mesmo tempo, né? Então, aqui eu tenho uma garrafinha de refrigerante, tá? E aí, em vez de eu usar agora o meu vinagre, eu vou usar limão, certo? E aí eu gosto de fazer essa atividade, de acordo com a idade da criança, eu gosto de levar o limão para a sala de aula. Porque a atividade de espremer o limão é uma atividade motora importante na vida da criança, né? Tem criança que não sabe espremer o limão. Aí você deve pensar, mas professor, isso vai dar uma bagunça. Tá, mas na bagunça é que a gente aprende, né? Então, por exemplo, eu já estive presente com a professora, em que o menino lá começou a espremer limão, e aí eu aconselho usar um copinho antes, fazer o suco de limão e colocar ele antes no copinho, tá? E a criança encheu, estava um copo cheio de suco de limão, de repente ela esborrou o suco de limão por cima dela, ela ficou com cheiro de limão o tempo todo. A única recomendação que eu faço é que depois que você... Tiozão. Depois que a criança utilizar o limão, não deixe o suco de limão na pele da criança, porque com sol pode gerar algumas manchas, né? Então, para evitar manchas na pele da criança com a pele mais sensível, vai para o sol, tal, de repente mancha a pele da criança, e além de ser desagradável, pode gerar reclamações, complicações na escola, né? Então, pego o limão, vou fazer aqui o suco do limão, ao vivo e ao cores, quem sabe faz ao vivo. Estou fazendo aqui o suquinho do limão, certo? Esse limão comum. Quanto mais suco de limão, melhor, né? Se o limão for bem suculento, vocês podem fazer um limão só. Senão você pode utilizar até 2 limões, tá? A minha sala aqui que eu dou aula, meu computador está ficando com cheiro de limão e de vinagre empurrado. A culpa é de vocês. Queria registrar o meu protesto aqui, né? A estudo pela ciência.
Na quinta-feira foi o Dia Nacional da Ciência, né? A ciência que é tão importante para nossas vidas e que na pandemia se mostra como algo muito importante. Estou melando minha mão todinha aqui. E aí eu vou pegar esse suco de limão, vou colocar ele agora dentro da garrafinha, certo? Tá? Se você achar pouco, quiser um efeito maior, eu vou espremer mais. Não, um é suficiente, senão a gente vai demorar muito tempo. Eu vou pegar agora uma bola de soprar, certo? E dentro dessa bola de soprar, eu vou abrir bem o biquinho dela. Só cuidado um pouquinho com as mãos para não estar com limão, porque aí se você for usar a mão com limão, você já vai reagindo, né, o produto. Você está utilizando, no caso, bicarbonato. Tá? Então, estou limpando as minhas mãos aqui, para não ter nenhum resíduo de limão. Eu vou abrir agora a minha bexigazinha, tentar abrir. Tá? E aí, o que é que eu vou fazer? Com a minha colher, se eu achar a colher, que agora eu perdi minha colher. Deixa eu ver onde é que ela tá, gente. Achei. Vou limpar minha colher também. O ideal é que tenha duas pessoas para fazer isso. E aí você pegar agora o bicarbonato e colocar dentro da bexiga, certo? Se você tiver duas pessoas para fazer isso, é melhor do que uma, tá? Coloquei o bicarbonato dentro da bexiga. Agora eu vou pegar a minha bexiga, vou abrir a boca dela, tá? É interessante usar uma bexigazinha de uma marca melhor, para que ela vede direito a boca. Vou ver se eu consigo erguer um pouquinho aqui minha câmera. Vai o cameraman aqui trabalhando. Nem tanto, nem muito, nem pouco. Tá? Aqui ajeitando a câmera. Então aqui agora eu vou pegar. Vou ver se eu afasto um pouquinho mais a câmera aqui, para vocês verem o efeito todo no experimento. Certo? Então basicamente o que é que eu vou fazer? Eu vou virar agora. E à medida que eu for virar, eu já agito um pouquinho. E à medida que ele vai agitando, se vocês estão visualizando aqui, a bexiga, ela vai inflando, né? Então, toda aquela emissão de gás que você tinha, ela vai ficar aqui nessa bexiga, certo? Então, esse é o experimento aqui. Eu vou explicar agora alguns passos que a gente faz, como é que a gente pode utilizar em sala de aula. Mas os procedimentos básicos são esses, né? Então, fizemos os procedimentos. Minha mesa está toda suja aqui, tá certo? E eu vou agora desativar a gravação para a gente poder continuar, tá? Enquanto eu estiver desativando, eu vou fechar um pouquinho a câmera para limpar aqui meu espaço. Eu vou pedir a vocês que façam a leitura do texto, que está aí, é um texto interessante, o caso do espelho. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho a partir dele, ok? Então, 5 minutinhos aqui para limpar meu ambiente, enquanto vocês podem ler um pouquinho o texto, e eu vou ajeitando aqui.